Aleluias. Verso 25, nós vamos ler até o 34, para vocês entenderem o que o Senhor quer falar com vocês hoje, nesta noite. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito, com muitos médicos, e despedindo tudo quando tinha, nada lhe aproveitando isto, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestimentas, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si sairá, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vê que a multidão te aperta, e disseste, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver quem isso fizera. Então a mulher, que sabia que ele tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrando diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele disse, filha, a tua fé te salvou, vá em paz e seja curada deste mal. Amém, irmãos? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus nesta noite. Oh, glória a Deus, aleluias. Irmãos, vou ser bem breve nessa palavra que o Senhor colocou ao meu coração para compartilhar com os irmãos nesta noite. Aqui vai dizer sobre uma passagem bem conhecida no meio de nós. Eu creio que todos que estão aqui, todos são crentes, todos estão na presença, todos já ouviram falar dessa passagem aqui. Vai dizer certa da mulher do fluxo de sangue. Essa passagem aqui, eu acho que nós já ouvimos pregar aqui neste altar diversas vezes. Mas esse Senhor, Ele é poderoso, que Ele sempre renova cada vez mais e mais essa palavra. Eu mesmo sou um que já preguei essa palavra aqui, em algumas outras igrejas, dando o meu testemunho de vida, a qual me encaixo um pouco dessa história do que o Senhor fez na minha vida e ainda a fazer. Então, essa palavra ela é bem conhecida. Vai dizer, certo, de uma mulher que tem um fluxo de sangue há 12 anos. Ela é uma pessoa que passou com essa dificuldade, essa enfermidade sobre a vida dela. Durante 12 anos ela teve isso com ela, esse fluxo de sangue. E, sendo assim, ela tentou gastar tudo. Na verdade, ela gastou tudo que tinha com médicos, tentou fazer diversas formas para tentar ser curada. E ela não tinha ainda sido curada. Ela só foi curada depois que ela conheceu Jesus Cristo. Depois que ela conheceu Jesus Cristo, que ela tocou nas vestes do Senhor, a palavra é bem clara e nítida em dizer que ela automaticamente ela foi curada. Então, durante esse período de 12 anos, ela teve esse processo na vida dela, e eu acredito que, basicamente, assim, pensando que 12 anos não são 12 dias, não são 12 horas. Você imagine 12 horas sangrando, passando mal, você já fica doido, né? A gente já, qualquer que seja a doença, a gente já fica aflito, já fica, pede misericórdia ao Senhor todo momento. Você imagina, então, aquela mulher durante 12 anos padecendo daquele fluxo de sangue. Então, eu creio que foi um milagre mesmo. O Senhor, ela teve de encontro ao Senhor e o Senhor curou ela. Mas aquela enfermidade, eu lendo esse texto, me traz em dizer que durante 12 anos ela sangrava, mas ela estava viva. Durante 12 anos ela estava ali enfrentando aqueles problemas, dificuldades, mas a ela ainda tinha esperança ainda. Durante 12 anos, com o sangramento que ela tinha, ela não morreu. Então, não é, às vezes, o tempo que você está passando, as dificuldades que você vai enfrentando, não vai te matar. É só você esperar um pouquinho, ou então, fazer igual essa mulher do fluxo de sangue. Vai de encontro ao Senhor e toque nas vestes dele, para você ver se você não vai ser curado. Aquela mulher, ela teve uma fé. Ela teve uma fé e ela colocou aquela fé dela em ação.
Porque durante aqueles 12 anos, ela ainda estava viva, ela não morreu. Sabe por quê? Porque o sangramento não é para te levar para a morte, mas sim para mais perto do Senhor Jesus. Você pode ter certeza disso. Nos momentos mais difíceis que você enfrenta, que você passa por dificuldade, lutas, você pode ter certeza que esses momentos é para te levar mais próximo do Senhor. Às vezes as coisas acontecem em sua vida, é porque o Senhor quer que você aproxime mais dele, não distante dele, mais próximo dele. Você pode estar perto dos seus familiares, da sua esposa, do seu esposo, perfeito, família é o alicerce nosso, mas não se afaste do Senhor Jesus não. Aproxima-se deles mais, porque a cura dele vem. A cura dele vem. E essa mulher, ela teve uma fé, como a Bíblia mesmo diz, sem fé nós não podemos agradar o Senhor. Então a fé que ela teve em tocar nas vestes do Senhor, ela pensou assim, será que se eu tocar, porque ela fez de tudo. Ela gastou com os médicos, padecendo, fazendo tudo e não foi curada. Mas quando ela tocou, ela foi curada. Então ela teve aquela fé dela, em colocar a fé dela em ação, é o que nós devemos fazer. Colocar a nossa fé em ação. Às vezes as lutas estão vindo, as dificuldades estão vindo, as provações vêm, mas nós temos que confiar no Senhor Jesus. De todo o coração. Confiar nele, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós sabemos que sem o Senhor nós não podemos nada. Sem o Senhor Jesus, nós não somos nada. Às vezes não é essa palavra que você veio ouvir aqui esta noite. Mas hoje, se fosse para me dar um tema sobre esta palavra, vai ser o tema da seguinte forma: você quer ser curado aqui hoje, nesta noite? Eu não sei qual é o tipo de enfermidade, qual é o tipo de problema que você está enfrentando. Se é físico, se é mesmo a saúde, se é financeiro, se é casamento, se é espiritual. Mas que seja o problema, o Senhor vai te curar aqui nesta noite e hoje. Nesta passagem, é tão interessante que o versículo 25 vai dizer que certa mulher, você vai observar que eu li do versículo 25 ao 34, para que você entenda, foram vários versículos, podia ter se lido só 2, 3 aqui, que sobre os fluxos de sangue todo mundo entenderia sobre essa passagem. Mas eu quero te dizer uma coisa aqui hoje, nesta noite, que o versículo ele começa dizendo, certa mulher que havia 12 anos sobre o fluxo de sangue. Ele termina no versículo 34 de uma outra forma. O que eu quero que você entenda com isso? Às vezes você veio cultuar aqui hoje, esta noite, ouvindo a palavra do Senhor, e veio pensando que você entrou ali como um certo homem ou uma certa mulher. Não, 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 não. Eu quero te dizer diferente, porque a palavra aqui é bem clara e bem nítida dizer, no verso 34, no 25 ele diz, certa mulher, a gente não sabe o nome dessa mulher, mas será que no 34 nós sabemos qual é o nosso nome? Qual o Senhor está nos chamando? Ele diz aqui no 34, e ele disse, filha. Nesta noite ele te chama de filha, ele te chama de filho, não certa mulher, não certo homem. Ali você entrou pensando que vai ser um culto normal, que eu estou aqui com esse microfone como pregador da noite. Eu fui pego de surpresa para me trazer essa palavra para vocês, mas a palavra que eu tenho para vocês aqui nesta noite hoje. Filha, filho, vai com a tua fé, vai ser curada aqui nesta noite hoje. O Senhor vai curar pessoas aqui hoje, o Senhor vai curar filhos aqui nesta noite, o Senhor vai curar filhas aqui nesta noite. Eu creio que o Senhor faz presente aqui. Da mesma forma, qual eu passei por problemas de saúde, fui curado. Nosso irmão que foi curado, a nossa irmã ali foi curada. Câncer para Jesus não é nada, meu irmão. Se você pensa que câncer é um bicho de 7 cabeças, para o Senhor não é nada. Às vezes você está sentindo uma dorzinha de cabeça aqui,
como se diz, é preocupante? É, porque você não sabe o que essa dor de cabeça está te causando, uma febre, você não sabe o que é os males que está te causando, foi um alimento mal ingerido, você não sabe, às vezes pode ser um tumor, pode ser, não sei, é com os exames que vai sendo diagnosticado o que você está passando, enfrentando. Eu tive esse problema, fui diagnosticado com câncer no intestino, para quem não sabe, vai fazer há 5 anos agora, em setembro, mas eu fui curado, nosso irmão que foi curado pelo sangue de Jesus, a nossa irmã Anísia também. Aqui nós temos testemunhas, sem esse, só nós aqui, fora os que vocês sabem que o Senhor curou. Esse Deus é o mesmo que curou no passado, Ele cura no presente e Ele cura no futuro ainda. Mas a gente tem que ter fé, colocar a fé em ação e deixar acontecer nos momentos do Senhor Jesus. E dentro dessa palavra, o interessante que me trouxe também uma passagem de cura, que está lá, encontra lá no livro de João, capítulo 5, no verso 6, que o Senhor diz para aquele paralítico, lá no tanque de Betesda, durante 38 anos, ele enfrentou uma enfermidade também de ser paralítico. Você imagina, essa mulher foi 12 anos, aquele homem 38. Às vezes você não tem nem uma semana, já está murmurando e questionando com o Senhor. Você imagina 38 anos sendo paralítico, sem poder movimentar, sem poder fazer as coisas. E aquele homem, quando o Senhor teve de encontro ao Senhor, ele questionou o Senhor que as águas movimentavam e não tinha como ninguém levar ele até o tanque. Mas, entra uns parênteses aqui nessa passagem. Porque ser paralítico não é só ficar assim, no movimento, eu não mexo os braços. Isso é um paralítico, sim. Mas o pior é um paralítico que não tem sua fé em ação. Porque a palavra mesmo do Senhor diz no livro de Mateus, no capítulo 18, no verso 8, que é melhor você entrar no reino do céu faltando uma perna, faltando um braço, do que entrar com os dois e ir para o inferno. Vou ser bem claro. Isso tem um coração contaminoso, melhor dizendo, um coração contaminoso. E aí, eu estudando aqui há poucos minutos sobre essa palavra, me deu uma brecha em dizer, e como fala sobre entrar no reino dos santos. Porque o rei Davi, no versículo 51 de Salmos, vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro, um espírito inabalável. É melhor você fazer como o rei Davi, pedir ao Senhor que crie em você, em nós, um coração puro, um coração sincero, um coração quebrantado na presença do Senhor Jesus. É melhor você, não importa com a deficiência que você tem, esquece os problemas. Às vezes você pensa em ser deficiente, às vezes você acha que não é perfeito, mas para o Senhor não tem quem é aquele que você acha que é perfeito. Mas eu sou tão tímido, eu sou tão feinho. Tá certo, o pastor prega isso aqui, feiura, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas assim, para Deus, nós todos somos iguais. Não tem um magrinho, não tem um gordinho que nós amamos ali, o nosso irmão Juarez. Não tem, para o Senhor não tem isso. Tem que ter o quê? O coração puro. Ter o coração puro é diferente. E o rei Davi, ele pediu ao Senhor, quando ele entrou em adultério, ele fez essa oração ao Senhor, para que criasse, e não deixasse o espírito dele, que se retirasse. Então assim, é um gancho na mensagem, que nós podemos perder tudo. Às vezes nós podemos perder até a nossa saúde, porque a saúde é coisa que nós não sabemos de que nós vamos falecer, nós não sabemos, não tem problema, mas a única coisa que a gente temos que pedir todos os dias nas nossas orações, é que o Senhor não retire o Espírito dele da nossa vida.
Porque sem o Espírito do Senhor Jesus, meu irmão, nós não somos nada. Essas misericórdias que Ele nos renova cada manhã. Cada manhã o Senhor tem renovado as nossas forças. Cada manhã o Senhor tem nos dado direção. Cada manhã. E esse Senhor, Ele é maravilhoso. Sobre essa mesma passagem que vai dizer, quando o Jesus, Ele é a cura. A cura está aqui, na palavra. Ele é a cura. E o verso 4 antes diz que os anjos balançavam as águas do Senhor. Balançavam as águas no tanque. Os anjos. Mas aí você para e pensa, os anjos balançavam a água. Mas por que o Jesus mesmo que não tocava naquela água lá e fazia o movimento? É diferente. Quando um anjo toca e quando o Senhor toca. Ou quando você toca no Senhor. Aquela mulher, ela tocou e foi curada. Ali o Senhor, os anjos tocavam na água. E quando o homem paralítico teve um encontro, no verso 5, 6, ele teve um encontro, ele foi também curado. O Senhor perguntou, você quer ser curado nessa noite? Você quer ser curado? Aí ele não tinha ninguém para levar. Mas aí ele foi curado. Ele foi curado. Jesus é suficiente. Jesus ainda faz. O anjo movimentava as águas. Jesus movimentava os anjos. É diferente. Você achar que só o Senhor movimenta, ou só os anjos movimentavam as águas. Mas para aqueles anjos movimentar as águas, o Senhor tinha que movimentar os anjos. É diferente também, né? Você parar e pensar e raciocinar é bem diferente. Então, nós vamos começar a movimentar mais. Nós estamos muito parados na presença desse Deus. Como esse Senhor, Ele é maravilhoso. Já foi falado aqui, que Ele cura, Ele liberta, Ele transforma. Mas, nós temos que movimentar mais. Deixar de ficar parado e fazer aquele movimento que a água fazia. É o que? Pregar mais, falar mais do amor do Senhor, fazer o movimento acontecer. E esse Deus, Ele é maravilhoso. Nessa noite, Ele faz essa pergunta para você. Vai ser simples a palavra, vai ser poucos minutos, mas nessa noite Ele vai fazer uma pergunta. Você quer ser curado hoje, nessa noite? Essa é a pergunta. E não esqueça do que eu disse. Você entrou aqui pensando que é um certo homem e uma certa mulher. Mas você vai sair daquela porta hoje como um filho e uma filha do Senhor Jesus. E além disso, curado em nome do Senhor Jesus. Eu não sei qual é a cura. Eu não sei. Eu sei da minha, que eu peço ao Senhor todos os dias a misericórdia, que o Senhor elimine qualquer que seja tumor, o módulo que for aparecer, que seja repreendido para a glória do Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus diz que essa enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória do Senhor Jesus. Então, eu peço sempre essa oração ao Senhor, peço sempre a oração, que Ele possa sempre estar me curando, que eu possa ser boca do Senhor, aonde quer que eu for, que eu possa contar esse testemunho meu, ele é tremendo, meus irmãos. Para quem não conhece, eu cheguei a criar até como se fosse um livro, eu tenho ele lá em casa, desde o momento que aconteceu, até esse momento que eu passei, sobre o que o Senhor fez na minha vida. Porque a gente não devemos guardar as coisas do passado, a gente tem que viver as coisas novas que o Senhor tem em nossas vidas. Mas isso que o Senhor fez, esse milagre que o Senhor fez, que para os homens da terra, os médicos da terra, não tinha solução, para o Senhor tem solução. Porque o Senhor, Ele é livro de Lucas, capítulo 1, verso 37. Porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível para o Senhor, para a glória do Senhor Jesus. Aleluias, glória a Deus.
Esse Deus, Ele é maravilhoso. Ele é infinitamente mais e mais nas nossas vidas. É um Deus que, quando você confia nele, é nele aqui, ó, Jesus. Desculpa a expressão, mas não é no pastor Robert não, tá? Nem no pastor Leonardo, que é os anjos do Senhor aqui na terra, mas nós temos que confiar no Senhor, porque eu sou falho, o pastor é falho, o pastor Léo é falho, nós somos falhos, nós somos pecadores, mas aquele ali não. O Senhor Jesus, Ele não falha, Ele é perfeito, Ele é maravilhoso, Ele é fiel, coisas que às vezes nós não somos. Mesmo nós não sermos merecedor do Senhor, o Senhor, Ele tem as misericórdias dEle nas nossas vidas. Ele nos alcançou. Ele nos alcançou. É maravilhoso o agir do Senhor Jesus. Ele é maravilhoso. Eu queria muito contar o nosso testemunho, mas o tempo é curto e é longo o meu testemunho. Depois nós vamos relembrar esse testemunho, porque ele é forte e é para a honra e glória do Senhor. É para testificar mais a fé dos irmãos, que às vezes você está com um familiar lá enfermo, às vezes você está com uma pessoa que você conhece enferma, e às vezes aquela pessoa não acredita que ele possa mudar a história, e ele pode mudar sim. Ele é capaz de mudar a história. Em nome do Senhor Jesus, amém? Coloque sobre os seus pés, nós vamos estar orando, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor, Ele é fiel. Eu creio que Ele já falou aqui. Às vezes a pregação não é aquilo que você espera pregar 30, 40 minutos. Às vezes umas certas palavras, 10, 15 minutos, 5 minutos, o Senhor fala. Porque onde tem 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele se faz presente. E nessa oração nós vamos orar, clamar ao Senhor. E você, se está passando por alguma enfermidade, algum problema, alguma luta, que você possa colocar a mão na sua enfermidade, ou no seu coração, sentir confortável, ou orar pela aquela pessoa que precisa que o Senhor visite ela e cura ela por completa, em nome do Senhor Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, a Tua palavra aqui foi lida, a Tua palavra foi pregada e ministrada, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós repreendemos toda enfermidade, tudo aquilo que não provém do Senhor, ó Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, que o Senhor, em nome do Senhor Jesus, possa nos curar por completo, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor possa curar, entrar nas nossas áreas, meu Pai, que o Senhor possa tocar da planta dos pés ao alto da cabeça agora, Deus. Ó Pai, visita aquele que está assistindo a live agora, em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa, meu Pai, derramar o Teu azeite, derramar a Tua Shekinah sobre a vida dele. Derrama o Teu sangue carmesim, meu Pai, na vida de cada um de nós. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, a enfermidade, ela não é para a morte, mas sim para a glória do Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que testemunhos, meu Pai, venham ser contados aqui sobre este altar, como o meu testemunho está sendo. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus amado, Pai, visita nosso lar, visita nossa parentela, Deus, em nome do Senhor Jesus, nos liberta por completo, Deus. Ó Pai, nós buscamos a Tua presença cada vez mais e mais, porque sem o Senhor, meu Pai, nós podemos fazer nada. As Tuas misericórdias, Pai, sobre a nossa vida, meu Pai. Ó Deus querido, Deus amado, continua nos guardando, guarda essas nossas crianças, Pai, elas são os futuros, meu Pai, da nossa nação. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, coloca amor sobre nós, coloca, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Ó Deus, obrigado por esse dia, obrigado por o Senhor ter feito maravilhas em nossas vidas, obrigado por o Senhor continuar fazendo maravilhas, ó Pai, porque eu sei que o Senhor é misericordioso. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós continuamos diminuindo, que o Senhor continua crescendo sobre as nossas vidas. Ó Pai, então toma cada vida aí, meu Pai. Ó Pai, nós não sabemos qual é o problema, nós não sabemos qual é as dificuldades, mas o Senhor já sabe. Antes mesmo desse homem ou desta mulher ter pisado aqui, meu Pai, pensando que é só mais um aqui no meio de nós, o Senhor já falou que não é. Nós sabemos que o Senhor já falou que nós somos filhos do Senhor, e o filho, quando é filho mesmo, meu Pai, o Senhor tem um amor sobre nós.
Ó Pai, nos guarda, nos zela cada vez mais e mais. Repreende todo o mal, toda seta que o inimigo tem tentado lançar sobre as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, faz o meu Pai, o seu mover aqui hoje, como aquelas águas foi movida, meu Pai, naquele tanque de Betesda, para aquele homem ser curado. Hoje, meu Pai, a palavra foi: nós queremos sair daqui curados, sim. A pergunta foi: quer ser curado? Nós queremos sim, Senhor. Nós dizemos sim ao Senhor. Nós dizemos sim ao Espírito Santo, porque nós sabemos que o Senhor é o Deus das causas impossíveis neste lugar. Assim nós declaramos a vitória do teu povo, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. As palmas louvam o Senhor. Aleluias. O nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para mudar minha vida. E esse rio que anda lá da cruz, ao lado de Jesus, haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra te dar a vida. Esse rio que manda lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. usa-me, sob a tua imagem. Usa-me, pois quero te servir. Usa-me. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Eita glória! Aleluias! Deus é bom. Aí, ó. Mostra a barriga aí. Aonde ele chega quer mostrar essa barriga dele, irmão? Olha. Irmão, esse Deus ele é tremendo, né? E ele é poderoso. E a gente precisa crer nos milagres desse Deus na nossa vida. A gente precisa servir a Ele, exaltando a Ele, glorificando a Ele todos os dias da nossa vida. Tem fase na vida que você não queria ter que passar por essa fase, mas você vai ter que passar. E depois que você passar essa fase, você vai ver o que tem de coisa maravilhosa de Deus te esperando. Você passa pela fase dos espinhos, fura os pezinhos tudinho, fala, ai Jesus me abandonou. Aí quando você chega lá na frente, Deus fala assim, te abandonei não, vem cá, deixa eu tirar os espinhos aqui, ó. Vou tirar um por um, ó. Tiro esse, e agora você vai viver, aleluias, as coisas maravilhosas para sua vida. Irmão, tem dia que você coloca lá, sabor de mel lá na sua casa lá, né, coloca altão. O agir de Deus é lindo, sabor de mel. Agora tem dia que você coloca a Bruna, é Bruna Cala mesmo, estou sentindo aí as forças indo embora. É assim, irmão, a vida do crente é assim. Mas você não pode alargar essa mensagem que deixa a gente feliz, deixa a gente bem.
sabe? Esse Deus, ele é maravilhoso, ele é tremendo. Então deixa Jesus operar esse milagre na sua vida também, tá? Deixa o Senhor operar essas maravilhas na sua vida também, porque Ele é bom sempre e cuida de todos os detalhes. Cuida de todos os detalhes. Aqui está cheio de testemunho de quanto Deus é bom, de quanto Deus é poderoso. E aonde você passou tanta luta, é onde Deus vai usar você para ser um canal de bênção. Sabia disso? O pastor Léo passou tanta luta na situação, que hoje a hora que Deus mais usa é essa área. Ele vira o carro na esquina, aparece alguém perturbado, caído do chão. Fala, Jesus, não quero não, aparece. Não aparece, é assim mesmo, infarta alguém na frente do carro, dá problema. É assim, irmão, porque Jesus usa na área que Ele precisa te usar. E os ventos que você passa é treinamento de Deus, tá? Você vai resgatar muita gente através dessa palavra que foi pregada. Você vai ver muita gente e você vai viver esse milagre, vai fazer muita gente viver esse milagre na sua vida. Faz assim para alguém que está perto de você, fala assim, irmão, calma. Não, fala, calma. O tempo de Deus é perfeito. Entende isso? O tempo de Deus é perfeito. O tempo de Deus é maravilhoso. Ele é poderoso. Amém? Glória a Jesus. Que o Senhor Jesus continue te honrando, te surpreendendo. E a gente está cheio de milagre aqui. Pastor Robson tem um trem na garganta, canta, marcha no manto, roda no manto. Não ia poder nem falar, fala e dá grito de glória. Diaconisa está ali, no cantinho dela ali, está verdinha ali, irmão. Tem hora que o culto está pegando fogo, ela começa a marchar, rodar no manto aqui, aí o Martinho sai correndo, pega a bengala de carro. E é assim que a vida do crente, irmão. Jesus é bom, já tem motivo demais para você chorar. Não usa esses motivos não. Ó, todo mundo está aqui, tem uma conta para pagar, tem um problema para resolver, tem uma luta para enfrentar. Se a sua cabeça ficar só no problema, você não vai conseguir viver. Deixa a sua cabeça no Senhor Jesus. Você vai ver Ele guiar os seus passos. Você vai ver Ele te surpreender dia por dia. Continua firme com o Senhor Jesus. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Vamos encerrar. Dá uma olhadinha para alguém que está perto de você. Pergunta para ele, irmão, vai patrocinar a janta hoje? Oh, glória! Levante as suas mãos em posição de receber. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós exaltamos o teu santo nome. Agradecemos o Senhor na beleza da tua santidade. Pai, nesta oração eu oro, profetizando uma semana de muitas bênçãos sobre a vida da tua igreja. Uma semana, Senhor, em que o telefone vai tocar, e esse telefone vai tocar com uma notícia boa. Esse telefone vai tocar, Senhor, com notícias boas. Pai, aquilo que está embaraçado, Senhor, que precisa ser solucionado, o Senhor está entrando agora, está solucionando, Pai, porque esse irmão, essa irmã vai testemunhar as maravilhas do Senhor. Pai, abre esta porta onde não tem porta. Senhor, honra o teu filho, honra a tua filha, Pai querido, e nos sustenta de pé. Ó Deus, eu profetizo, Senhor, na vida de quem trabalha por conta própria, que essa semana vai ser uma semana de tanta bênção, mas tanta bênção e tanta bênção, que o Senhor vai derramar, Pai, sobre essa vida, Senhor, que ele vai testemunhar, que ela vai testemunhar as maravilhas do Senhor ainda mais. Ó Pai, sobre esse irmão que tem orado a Ti, pedindo ao Senhor para abrir uma porta sobrenatural, abre essa porta, honra a Tua igreja, honra o Teu povo, Jesus. Deus, eu clamo a Ti e apresento a Ti a Tua igreja, Senhor. Cura, restaura e transforma, em o nome do Senhor Jesus. Levante as suas mãos em posição de receber. Irmãos, amanhã tem ponto de pregação lá no bairro Imperial. Se você puder ir, vá. Se não puder, ore por aquele trabalho, porque Jesus tem salvado ali naquele lugar, em nome de Jesus.